Boa noite, gente. Hoje é a aula de exercícios sobre as duas últimas aulas, tá? As duas últimas aulas foram sobre técnicas de demonstração, certo? E nessa lista 9, como eu já postei, até já postei o gabarito, deixa eu apagando as coisas aqui, porque tem um monte de bagunça. Nessa lista 9, além dos exercícios dessas duas últimas aulas, tem também os exercícios das próximas duas aulas, que vão ser indução e relação de recorrência, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês dessa número 1 até a número 6, que são desses assuntos aqui que a gente já viu nas aulas, e as demais a gente vai ver quando eu falar sobre indução e relação de recorrência, tá? Bom, eu espero que vocês participem da aula, né? Até porque, como eu fiz na outra vez, nessa também vou fazer. Vou anotando aí o nome de quem está participando para depois dar pontuação extra aí de modo devido, tá? Bom, então, essas aulas que nós vimos, falamos sobre técnicas, né? E quais foram as técnicas que nós vimos? Na última aula? Da última aula Das duas últimas aulas, direta, contrapositiva, de casos, por absurdo. Contradição. Contrapositiva. Direta. Contradição e casos. Isso, contradição e por casos. Beleza, então foi isso que nós vimos, né? Foram essas técnicas aqui. E, enfim, como a gente consegue provar essas coisas? Por que existem essas técnicas aqui? Por que elas existem? Para a gente validar o... Para a gente validar, ok. Mas por que existem essas, né? Por que eu só não falo de uma e pronto? Acho que não tem como provar todas as coisas por uma técnica de demonstração só, né? Ou Não tem? Tem? Acho que, na verdade, você vai utilizar a técnica que você enxerga que é mais eficiente, né? É importante você ter ferramentas ali e escolher a mais eficiente. É eficiente, ok. Eficiente é uma palavra que até é boa, mas o que significa ser eficiente? Nesse contexto aqui. Provar com mais clareza, né? Mais clareza, inclusive com mais facilidade, certo? Uma coisa que a gente busca muito, nem é assunto aqui do curso falar sobre eficiência, e eficiência se refere a outra coisa, mas a gente sempre busca também coisas simples, soluções simples, né? A gente não quer resolver um problema, mesmo sendo difícil o problema, de um jeito mais complicado. A gente sempre vai querer o mais simples. Falar sobre ser simples ou menos simples é subjetivo, né? Então, isso depende muito do que você entende como fácil, do como difícil, seu conhecimento prévio. Então, enfim, você tem alguns critérios aqui e você segue o que for melhor para você. Então, uma primeira coisa que eu falo é o seguinte: vocês já foram apresentados aí a 4 formas, né? Mesmo que tenha lá na aula, e aqui tem até um exercício que fala isso, ó, é a número 7. Tá aqui na número 7, ó. Pega os exercícios que estão lá nas aulas e se tem uma técnica lá que foi feita para resolver aquele problema, pense em alguma outra técnica. Vê se com alguma outra técnica ficaria mais fácil você resolver ou ficaria mais difícil, tá? Se você seria capaz de resolver, se você enxerga algum caminho para aquilo, tá? Então, dá uma olhada lá nesses exercícios e vê se você consegue, tá? Às vezes você vai conseguir, às vezes vai ser o mesmo grau de dificuldade, às vezes não vai conseguir por não estar enxergando, não quer dizer que não seja possível, tá? Bom, e aí beleza, em relação às técnicas, o que quer dizer a contrapositiva? O que é essa técnica aqui? Alguém?
A gente pegar ao contrário dela, mais ou menos, no caso Pegar o ali, contrário dela, mas quem é ela? é a nossa... Esqueci o nome agora. Antes disso, então, o que a gente quer fazer com essas técnicas? Para que elas servem? Para provar um valor Para provar um de alguma valor. afirmação. Para provar que o valor de alguma afirmação é verdadeiro. Ok, fala aí, Roger. Contrapositiva é aquela que tem uma implicação e você nega a implicação, não é isso? Não, Ah, então estou confundindo. isso não é contrapositiva, não. Então, primeiro de tudo, antes da gente falar realmente das técnicas, o que a gente quer provar? Uma- Validar o nosso argumento ser verdadeiro. Validar o argumento ser verdadeiro. Fala, Iago. A gente tenta provar a nossa tese, né? Através desses argumentos, que são hipóteses. Provar a tese, ok. Provar a tese baseada em quê? Hipóteses. Então, você tem hipótese e tem tese. Então, na verdade, se você quer provar, é uma implicação. É isso que você quer. O seu teorema, o seu resultado, é isso daqui. O seu enunciado que você está querendo validar é esse aqui. É hipótese P, tese Q. E, de novo, igual eu falei isso aqui na aula, o enunciado é uma implicação, mas ele não necessariamente está escrito dessa forma. Lembra que eu falei isso? Não necessariamente aparece ali explicitamente um ser, então. Beleza, né? Sim. Ok, tem que fazer a reescrita. E além disso, isso. E além disso, essa sua hipótese também, assim como a tese, não necessariamente é uma componente só. Ok, né? Pode ser que aqui seja uma série de coisas de hipótese, aqui uma série de coisas de tese. Tudo bem, né? Beleza. Mas, ok, é isso aqui que a gente quer provar. P implica em quê? Tá? E aí, agora sim eu refaço a pergunta aqui. O que é a contrapositiva? A gente quer provar que o não F implica em não P. Isso é um quê, pô, não é F não. É um quê? Isso é um quê, pô? Ah, pra mim não tá parecendo muito, não. Pô, a gente já tá no final do curso, você não entende ainda o meu quê? Que absurdo. Tá em hebraico aí, professor? Caramba. Pô, isso é o quê? Claramente aqui, outro quê aqui. Claramente é um quê. Ó, o F é assim, ó. Pô, assim. Não tem nada a ver, ó. Ah, Aí, parece beleza. um pouco segundo. Não tem nada a ver. Aí, olha só. Aí, beleza. O que você falou mesmo? É o não que implica em não P. É isso que você falou? Acho que foi, né? Sim, foi isso. Ser equivalente à implicação original, né? Ah, isso é a resposta para a pergunta que eu ia fazer. Beleza. Por que eu posso tratar dessa expressão e não mais dessa expressão que está aqui? Por quê? Equivalente. Porque elas são equivalentes. Então, você falar isso daqui, você dizer que é verdadeiro isso, é a mesma coisa que você falar que isso daqui é verdadeiro. E vocês lembram do porquê, né? A gente pode até montar a tabela verdade, vocês vão enxergar isso aqui de novo, que são expressões equivalentes, porque tem a mesma coluna final aqui na tabela verdade, ou em outras palavras, é que a bimplicação dessas duas expressões é uma tautologia. Beleza, né? E aí, ok, mas por que eu estou reescrevendo daqui para cá? Por que eu faço isso? Você pode repetir a pergunta? Por que eu faço essa reescrita do enunciado que estava assim para essa forma aqui? Por quê? Para ter mais clareza do que você está se tratando. Alguém quer falar alguma outra coisa? Mais clareza? O que significa ser mais claro? É uma visualização mais fácil. Mostrar um segundo ponto, vou dizer. Tu precisa, assim, você vai usar a técnica de demonstração contrapositiva. Então, você precisa
reescrever daquela forma ali, fazendo a negação da hipótese da tese, e aí você vai tentar verificar isso, vai tentar provar isso. Ok. Tá. Tem outro ponto, uma outra técnica, ok, isso realmente responde. Mas a gente faz ela, não é só porque ela é uma outra técnica que a gente pode aplicar. É porque, sim, é uma outra técnica que a gente pode aplicar. Mas a gente talvez, aí responde um pouco o que o Rafael falou de clareza, significa de quando você tem uma hipótese que é a que foi apresentada no problema, que era o P, é nele que você tem que trabalhar para chegar até Q. Isso, inclusive, é a técnica direta. Lembram disso? Quando você trabalha com a sua hipótese, juntando com outras informações prévias, outros resultados anteriores, com isso você consegue concluir a sua tese. Aqui é bem parecido, só que agora a sua hipótese é o não que. Talvez fique mais claro, e aí responde um pouco o que o Rafael está querendo falar de ser mais claro, porque talvez seja mais simples. Você trabalhar com a negação de Q e com ela você consegue concluir a negação de P. Para sair de uma tese para provar uma hipótese. Não, não é isso que a gente faz aqui não, Matheus. Eu nem estou saindo da tese, eu estou saindo aqui da negação da tese. Tá? É da negação da tese que eu saio aqui na contrapositiva para chegar na negação da hipótese. Beleza? Em relação a essa tese e essa hipótese aqui. Tá legal, Matheus? Sim? Beleza. Então, é com isso que a gente está lidando. A contrapositiva, o que você tem em mãos é a negação da tese. Mexendo com ela, trabalhando com alguma outra coisa que você possa utilizar, você consegue concluir a negação da hipótese. A direta eu acabei adiantando aqui, né? A direta, então, o que você tem que trabalhar é com a hipótese P e as outras coisas que você tem. Pode, inclusive, usar a transitividade, assim como aqui também se pode usar a transitividade, né? Eventualmente, de P, você consegue concluir algo parcial, que é um R, depois você consegue concluir um S, depois só que você consegue concluir o seu Q, né? Então, por transitividade, você sabe que P implica em Q. Da mesma forma aqui, né? A negação de que você pode ir para algum lugar, por exemplo, um T, que pode ir para um V, que aí depois vai para o não P. Então, por transitividade, você tem que não P implica em não P, certo? A transitividade ela é muito importante no passo a passo, nesse encadear da sua demonstração, beleza? Mas aí, tá claro aqui, essas duas técnicas estão claras? Estão entendendo? Sim. Sim. A contradição, o que que ela é? A gente vai pela negação da nossa. Do P implica em Q. Isso. Então a gente vai, mas o que significa ir para a negação? Você vai provar que isso é falso, né? Você Provar que vai é negar. provar que é falso, mas não vou provar que é falso, porque eu quero provar que é verdadeiro. Não, mas se você provar que o F para ser a negação de P negação dessa implicação é falso, então quer dizer que a negação disso é verdadeiro. Né? É aquilo. Me confundi aqui, peraí. Na ideia, foi mal. Não, mas tá quase lá. Então, mas na verdade, lá, o único problema aí que você está falando é quando você fala provar que é falso, tá? Então, na verdade, o que você quer provar ainda que é verdadeiro essa implicação. É que você Mas- prova que é verdadeira negando o enunciado, só que o valor dele vai dar tudo falso, né? Porque você vai chegar numa contradição. Porque é uma contradição, né? Isso, então, mas lembra como era a expressão que você tinha na contradição? Como é que ela é? Me fala aí. P implica em Q, só que é a negação disso, que seria P ou negação de quê? Não. Desculpa, é a setinha para cima, é o E. P e não Q. Agora,
O que é isso que está escrito aqui? P e não Q? Você já falou, Rafael, mas fala de novo. O que é P e não Q? Pera, deixa eu pensar o que eu falei. A negação Seria uma. Isso, Gabriel. É a Isso. negação do quê? De quê, do exatamente? P implica em quê? É a negação da implicação. Então, a gente quer mostrar que a implicação é verdadeira. É o que a gente quer. Mas o seu ponto de partida é qual? É supor que não seja verdadeiro. Supor que a implicação não seja verdadeira é supor que a implicação é Falsa. falsa. Supor que a implicação não seja verdadeira é supor que a implicação seja falsa. E que a mesma coisa de supor que a negação da implicação que é verdadeira. Ok. Logo, a negação da implicação é essa expressão aqui. E por que é a negação da implicação é essa conjunção? Porque são equivalentes. Por que são equivalentes? Porque você Peraí, por que são equivalentes? Vamos lá. Quando você nega ali dentro, quando coloca a negação para dentro, o P vira não P ou não Q, e o não ou pode virar I. P positivo e não Q negativo. Então, em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte: não é a negação que está aqui do lado de fora que vai mexer aqui dentro, inicialmente. Primeiro de tudo, é você ter a reescrita da implicação. A implicação é equivalente a essa adjunção que está aqui. Assim, eu errei, eu entrei Isso. pelo caminho errado, desculpa. E aí, com essa disjunção, que aí você vai aplicar essa negação aqui vindo para dentro pela lei de De Morgan. Então, pela lei de De Morgan, aí sim você vai ter P, E, não Q. Portanto, a contradição assume como verdadeiro não a implicação, mas a sua negação. Logo, o que é verdadeiro nessa suposição inicial da contradição é essa conjunção que vocês falaram. Beleza? Beleza. E aí, diferentemente da contrapositiva, porque a contrapositiva, o que você tem unicamente ali para trabalhar é o não que, só isso. E aí você vai concluir o não P. Aqui você não tem o não que somente, você tem ele juntamente com o P. Essas duas componentes, que no caso não necessariamente são componentes, mas esses dois enunciados aí juntos você vai combinar por essa conjunção e vai chegar no absurdo. Então, foi errado você ter assumido que a negação da implicação era verdadeira. Então, o correto é você falar que a implicação é verdadeira e não a sua negação. Certo. É assim que se baseia a demonstração por contradição. E a demonstração por casos, como é que é? A gente vai ter que usar de partições, né? Precisa. Você não pode ter dentro de um caso algo que é considerado dentro de outro caso? Tem que É aquela usar- questão de provar algo por um teorema anterior? Isso que você está falando, não, né? Não precisa também estar provado já uma parte pelo teorema anterior, não. Essa técnica aí é que você usa um conjunto de casos, né? Que representam o universo que você está trabalhando. Eles podem ser Isso. unitários ou não, né? Isso. Então, é que quando você separa, tem o caso 1, tem o caso 2. É quando você consegue, no seu contexto, separar nesses casos, mas não necessariamente é uma partição, não. Pode ser que tenha aqui dentro desse primeiro caso
algum elemento que também vai ser considerado aqui. Alguma atribuição de valores para quem está aqui dentro também pode ser considerado aqui. Mas ainda assim eu separei nesses casos. Não tem essa exigência de ser uma partição. Porém, tem que sim satisfazer tudo que está dentro daquele contexto. Então, no caso da união ser o todo, sim, isso tem que ser. Tá? Um exemplo de demonstração por caso é a bimplicação, vocês lembram? O que é a bimplicação? O Q implica em P e o P implica em Q. Isso é uma conjunção. É uma conjunção de duas implicações. Então, P implica em Q e Q implica em P. Portanto, você tem dois casos para tratar. Cada caso você trata separadamente, independentemente. Nem sempre as demonstrações que são por caso são bimplicações, né? Nem sempre. A gente viu lá na aula passada. Se vocês retornarem lá na aula passada, eu até chamei lá de proposição 3, lá no finalzinho, no penúltimo slide. Essa proposição 3 se referia ao caso da hipótese de x e y serem valores com paridades opostas, é assim que eles eram? Como é que era, hein? Não, eles. Era paridades iguais, se não me engano. Aí você falava que a Isso, soma deles isso. era plana. Isso Exatamente, mesmo. era essa mesmo. Paridades iguais, exatamente. Essa era a hipótese. A paridade dos dois era iguais, do x e y. E aí você queria falar algo sobre eles, que no caso era até isso que vocês falaram, né? A soma dos dois é o número par, né? Sendo que lá eu separei em dois casos, lembram? Quais eram os casos? Eu lembro do 2K' mais 1 e do 2K, mas não sei se eram os dois casos em si. Não, ó. Nem Dois precisa casos lembrar, era é só par e pensar em ímpar. relação ao que eu falei agora. Isso. Então, os dois casos Sim. ambos são pares ou ambos são ímpares, porque é isso que você consegue ter em relação a quando você fala de modo genérico, em que os dois possuem a mesma paridade. Os dois vão ser pares ou os dois vão ser ímpares, tá? E aí, beleza, você tem que tratar cada caso aí e ver se que de fato vai concluir que a soma vai ser um número par, né? Mas veja que isso é diferente de um exemplo anterior que também estava na aula passada, que se referia aí sim, paridades opostas, né? X e Y possuem paridades opostas, então a sua soma é um número ímpar. Lembra que lá, apesar de poder terem esses casos, que são aqueles em que X é par, Y é ímpar, isso é um caso. E o outro caso, X é ímpar e Y é par, concordam que poderiam ter esses dois casos? Sim? Sim. Sim. Eles são análogos? E lá eu apresentei isso o termo sem perda de generalidade. Isso aqui é muito comum. Nos artigos científicos a gente usa bastante, quando de fato é para ser usado. E aí a gente usa muito abreviado, né? Sem perda de generalidade, without loss of generality. E aí por que pode usar isso? Por que a gente consegue usar isso nesse tipo de demonstração? Esse sem perda de generalidade. Porque nesse caso aí que você falou, se o primeiro fosse par e o outro fosse ímpar, mesmo que trocasse, como os dois têm paridade diferente, ia ser a mesma coisa. Porque você está utilizando eles numa soma e a soma é comutativa. Então, você não muda o efeito em relação a essa troca que você teria feito. Diferentemente da primeira demonstração que eu comentei, que foi por casos, que foi aquela em que os dois são pares ou os dois são ímpares. Concordam que aqui não se aplica isso de falar sem perda de generalidade? Isso porque, mesmo se você tratasse o caso em que os dois são pares, concluísse o resultado que queria para eles, não daria a garantia que agora a soma de dois ímpares daria um número par. Então você tem que tratar separadamente.
Entenderam? Sim. Que o caso não tem essa relação de, caso você particularize aquele caso que você viu agora, então está tudo provado. Não tem isso. Agora, se na sua demonstração que você estiver olhando, tiver uma coisa que seja sem perda de generalidade, aí sim, você pode restringir, que não é dado não é com um exemplo que você vai restringir, mas é particularizando ao caso atual que você está tratando, e isso vai ser geral o suficiente para ter tudo garantido aí como você queria. A gente enxerga isso de ter sem perda de generalidade ou não, é contato, é praticando, é enxergando. Você não quer dizer que você pode aplicar o sem perda de generalidade, que você vai aplicar. Você pode fazer cada caso separadamente, não tem problema. Mesmo que seja redundante, não tem problema. Porque está provando o que você quer, não tem nenhum problema não. Tá? Mas alguns você pode suprimir à vontade aí. Beleza? Beleza. Bom, basicamente essa revisãozinha aqui em relação a essas duas últimas aulas. Agora vamos aplicar nos exercícios. Bom, esse primeiro exercício aqui, ele, na verdade, eu até falo qual é a técnica para você fazer. Não precisa, tá? Quer dizer, precisa porque eu estou falando para fazer por contrapositiva, né? Mas veja que se eu apresento uma forma de resolver um problema, você pode pensar numa outra forma, não tem problema. Tá? Inclusive, eu estimulo que vocês façam isso. Aqui eu apresentei por conta positiva, até porque foi a que eu pedi. Mas, caso eu não pedisse, você poderia pensar numa outra e ver se daria certo, se seria pior, mais difícil ou não. Tá? Então, vamos ler primeiro o enunciado. Né? Para todo n pertencente aos inteiros, se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Então, você tem que lembrar o que é a contrapositiva. Né? É essa nova expressão. Então, olha só, primeiro é enxergar a expressão, a implicação, que é P implica em Q. Veja que aqui é uma hipótese, é para todo N que pertence aos inteiros. Essa hipótese é geral, vai continuar valendo. O que você quer provar está aqui, é essa implicação aqui. Então, é nela que você vai extrair o P e o Q, para você enxergar quem é o não P implicando em não P. Então, no início de uma demonstração, você tem que fazer o quê? Você tem que enxergar ali o que é a hipótese e o que é a tese. E depois disso tem que fazer o quê? Separar os casos. Situação. E saber onde está a sua implicação. E depois disso tem que fazer o quê? Separar os casos? Não necessariamente você vai ter casos, né? Escolher a técnica de demonstração que você usa. Mas no caso aí. A técnica você já sabe qual é. Ah, sim. Aí na contrapositiva você vai fazer a negação do... Isso, da então hipótese. primeiro de tudo escreve a expressão que você quer. Tá? Então, você tem que deixar claro para o leitor como é essa nova escrita que você está fazendo. O que você quer provar são equivalentes, mas não é essa expressão exatamente que você está utilizando mais, mas sim a contrapositiva dela. Então, primeiro de tudo você falar o que você quer mostrar. Você quer mostrar que ainda continua, veja como ainda continua a hipótese. Para todo N inteiro, o que você quer provar agora é isso daqui. Então, o primeiro momento ok, eu sei qual é a técnica, tá bom, é contrapositiva. Já sei qual é? Então, beleza. Escreve qual é aquela expressão contrapositiva. Então, é aí que você começa. É falando que o que você quer provar é que se isso daqui for negado, então isto daqui será negado. Logo, né? Se n é par, então 3n mais 2 é par. Beleza? Ok. Sim? Então, tenha isso em mente. Vai aumentar o número de linhas, vai aumentar, mas tem que fazer as coisas com atenção, com cuidado. E você tem que passar para o leitor que você sabe o que você está fazendo. Né? E aí, beleza? É isso que você vai fazer.
Agora sim, é nessa hipótese que você tem que trabalhar, porque você sabe que n é par. Então, n é igual a um 2k para algum k que pertence aos inteiros. Você quer falar algo sobre essa consequência. E no caso, a consequência é 3n mais 2. Você quer concluir que ela... Perdão, desculpa. Você quer concluir que essa soma aqui é par. Você só sabe algo sobre n. Você sabe que n é o par. Então, 3n mais 2 é 3 que multiplica 2 vezes k mais 2. Ajeitando as contas, você vê que tem 2 em ambos os termos. É uma soma de dois termos, né? Então, você consegue escrever tal como um outro par aí. É um 2 vezes k'. Então, acabou o que você quer. Provou. Ok? Isso foi utilizando essa técnica por contrapositiva. Pensando ela de um jeito direto, seria mais fácil? Seria mais difícil? O que vocês acham? Professor, tem como você explicar aí o 2 vezes 3k mais 1, essa parte ali? Aqui, ó, ele veio daqui. Então, porque o 3 vezes 2 mais... Perdão, 3 vezes 2k mais 2, você tem o 2 tanto nesse fator. Então, você põe o 2 em evidência. Então, aqui só sobra o 2k, porque o 2 ficou em evidência, e aqui só sobra o 1, porque o 2 ficou em evidência. Então, isso daqui é o 2 vezes isso daqui. E esse 3k mais 1 é o que eu chamei de k'. Eu só mudei as letras para poder ficar mais direto aqui, que é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes alguma coisa é um número par. Entendeu? Então, 3n mais 2 é igual, ó, porque toda essa sequência aqui que eu estou fazendo está correta, é igual a um 2 vezes um inteiro. E esse inteiro é esse, 3k mais 1. Então, 3n mais 2 foi escrito como múltiplo de 2, porque ele foi escrito como 2 vezes alguma coisa inteira. Professor, você pode Então, repetir isso essa é um número sequência? par. Que eu não. Eu acabei me embolando porque eu só fui. N é 2k. Eu só fui N é perceber igual... agora a questão do P implica em Q, que fica ao contrário. A negação de Q implica a negação de P. Isso. Então, a hipótese que a gente tem é que N é par. Certo. É essa a hipótese que eu tenho. N é par, então N é igual a 2k. Eu quero saber qual é a paridade de 3n mais 2. Eu quero concluir que é par, mas essa informação eu não sei ainda. Então, eu quero saber qual é a paridade de 3n mais 2. N eu sei que é 2k. Então, 3n mais 2 é 3 vezes n, que é 2k. 3 vezes 2k mais 2. Então, isso daqui é 3 vezes 2k mais 2. Isso daqui, então, é 2 vezes 3k mais 2. Colocando o 2 em evidência, só sobra o 3k aqui e só sobra o 1 em relação ao outro. Ah, entendi. Então, ficou 2 vezes e essa expressão aqui, que eu coloquei com k' para ele, só para eu ficar aqui como múltiplo de 2, como eu queria. Já estava, porque já estava 2 vezes esse 3k mais 1. Já estava esse número sendo escrito como uma 2 vezes alguma coisa inteira. Já estava. Mas eu só vim daqui para cá para ficar mais evidente isso, para ficar mais claro. Entendeu? Entendi. Entendeu? Quem perguntou também? Fui eu. Foi o Gabriel. Entendeu, Gabriel? Entendi sim agora. Eu só não estou entendendo muito bem essa transformação ali do 3 vezes 2k mais 2 ser a mesma coisa que 2 vezes 3k mais 1. É Foi o colocar que em você colocou em evidência. evidência? Colocar em evidência. Ah, Faz a distributiva, você vai ver que vai voltar para o mesmo lugar. Vai ficar entendi. 2 vezes 3k, justamente que você tem aqui, mais 2 vezes 1, que é 2, que é o que está aqui. Tá. Quando você tem uma soma, que isso aqui é uma soma, e você tem termos com valores comuns, esse valor comum você pode colocar em evidência. O que fica é o que restou. Restou o 3 e o k, 3k, e restou o 1 aqui. Entendi. Fechou.
Esse aqui é o script de uma demonstração que você tem que fazer, tá? É seguir esse passo a passo para concluir o que você quer. Você quer concluir que 3n mais 2 é par. Mas isso você não sabe. Isso você está concluindo baseando-se na hipótese que n é par. Então, você consegue avançar nas expressões para chegar onde você quer. Posso para 2? Ah, e o que eu ia falar é o seguinte, quando vocês me perguntaram. Eu fiz por contrapositiva. Poderia fazer isso aqui de jeito direto? Seria mais fácil, mais difícil? O que vocês têm a me falar sobre isso? Sei. Na direta ainda fica um pouquinho bolado. Eu achei que, não direto, mas contradição ia ficar maior a contradição se fosse fazer. Maior por terem duas coisas juntas aí? Mas aqui você também tem duas juntas. Eu recomendo que vocês tentem pensar. Porque como é que seria, né? Como seria a contradição? É você assumir que 3n mais 2 é ímpar, porém, n é par. Mas aqui você ia chegar num buraco desse também. Você ia chegar à conclusão que dá par, porém você acabou de assumir que isso aqui é ímpar. Então isso está errado. Você falava que a coisa é par e ímpar ao mesmo tempo. Está aí a contradição. Ah, entendi. Ok. Você, então, não muda muito a dificuldade. Você tentar fazer de um jeito direto, a sua hipótese é que 3n mais 2 é ímpar. Não que n é par ou ímpar, não é isso. Mas é que 3n mais 2 é ímpar. Essa é a sua hipótese. Então, você sabe que 3n mais 2 é igual a um ímpar, que você não sabe como é que ele é. Então, 3n mais 2 é igual a um 2k mais 1. E agora, você tem uma expressão que é 3n mais 2 igual a 2k mais 1. Você quer concluir que n é um ímpar. Mas você tem essas duas variáveis ali. Você tem tanto n quanto k. Você talvez ajeitando as expressões, você até consiga concluir que n é ímpar. Mas vê como é algo que dá um pouquinho mais de trabalho. Concordam com isso? Teria duas variáveis, né? Então, já Aí deixa. isso. Aqui já é mais direto, né? Pois é. E você mostrou aí, né? Por contradição seria bem próximo, assim. Muito próximo, muito próximo. A diferença da contradição pela contrapositiva, às vezes é só um detalhe a mais que você põe ali. Mas são bem parecidos. Sim. Vou para 2, hein? Tá? Beleza. Mostre que em uma festa há ao menos 2 pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Então, olha só, antes de eu explicar a solução, eu vou aqui impor algumas restrições que, na verdade, eu nem coloquei aqui no enunciado. Mas é o seguinte, eu digo que uma pessoa... Aliás, aqui, ó, 2 pessoas se conhecem, né? Então, quando eu digo que 2 pessoas se conhecem, é quando uma pessoa conhece a outra, mas a outra pessoa tem que conhecer ela. Então, aqui nessa situação, não tem o caso de a pessoa A conhece a pessoa B, porém a pessoa B não conhece a pessoa A, entendeu? Uhum. Se eu digo, eu conheço o Rafael, então o Rafael tem que me conhecer. Tá legal? Então, essa é uma restrição que eu imponho aqui. Agora, olha só. Entenderam o que a questão está pedindo? O que se refere a esse enunciado? O que quer dizer 2 pessoas conhecerem o mesmo número de pessoas? O que quer dizer isso? Bom, você consegue deixa eu pensar aqui. Esse ao menos aí, ele também é chave para alguma coisa, não é? Sim. Mas eu só estou aqui tentando entender, levar vocês a entenderem, né? Ver se vocês entenderam mesmo. O que quer dizer isso aqui de A ao menos, né? 2 pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Ela está querendo dizer o seguinte, que você vai ter naquela festa pelo menos 2 pessoas que tenham
o mesmo número de conhecimentos. Não quer dizer que elas conheçam as mesmas pessoas. Está claro quanto a isso? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que eu conheça duas pessoas. Eu conheço o Iago e Rafael. Aí, vamos supor que o Leonardo também conhece duas pessoas. Conhece o Matheus e o Gabriel. São pessoas diferentes, mas eu conheço duas pessoas e o Leonardo também conhece duas pessoas. Entendeu? Uhum. É sobre isso que a gente está tratando. É sobre conhecimento do número de pessoas, não é conhecimento das pessoas. Não estou aqui falando que duas pessoas têm que conhecer exatamente as mesmas pessoas. Não. Agora, qual é a essência aqui desse contexto, desse problema? É eu saber, por exemplo, o sexo das pessoas? É eu saber a idade? O que come? Não. É eu saber nem quem são as pessoas, mas é saber o número de pessoas que alguém conhece, e que todos conheçam. Essa é a essência. Esse tipo de problema aqui, a gente estuda muito em grafos, tá? Então, na aula de grafos, na primeira aula de grafos, eu já mostro esse resultado aqui. A demonstração é exatamente o que está aqui, sendo que eu mudo um pouco esse início só. Porque aqui eu tenho que definir para vocês a sequência que eu uso lá em grafos, que lá eu chamo sequência de graus. Mas o intuito desse tipo de resolução é o seguinte: é você ter o seu problema de uma natureza que não está com os objetos que a gente trabalha. Eu não trabalho aqui no FMC com objetos que são, sei lá, conhecimento entre pessoas, né? Eu não trabalho com isso, eu trabalho com matemática, né? Então, a gente tenta fazer o quê? Uma transformação de problema, um modelo que eu resolvendo esse meu modelo, consigo resolver o problema natural que apareceu. Então, aqui é exatamente isso que a gente faz. O primeiro momento bom, vocês se ligaram na essência que eu quero, né? É nesse número de conhecimentos que cada pessoa tem. Então, eu vou atribuir a isso a uma sequência. Eu tenho que ter, nesse contexto, algum objeto para eu tratar, né? Então, a questão não fala quantos elementos tem naquela festa, quantas pessoas tem. Não fala. É arbitrário. Mas ter pelo menos duas pessoas ali. Então, você tem que ter pelo menos duas pessoas na festa, independente da quantidade n maior ou igual que 2. Então, você tem n pessoas naquela festa para n maior ou igual que 2. Em relação a eles, você vai, então, listar uma sequência com n posições, onde cada posição você vai ter um elemento ali, que vai ser um número, associado à quantidade de conhecimentos que essa determinada pessoa naquela posição conheça. Olhando isso aqui no exemplo, talvez para ficar um pouco mais palpável, pensa que há 4 pessoas na festa. Então, você tem uma sequência com 4 posições. A cada posição, você vai colocar ali a quantidade de pessoas que o elemento específico aqui conheça. Então, nessa posição aqui, é como se eu tivesse listado as pessoas aí numa ordem, independente da ordem. Mas vai ter a quantidade de pessoas que a pessoa aqui conhece. Então, aqui conhece uma pessoa, por exemplo. Então, essa pessoa vai estar aqui associada a ela o número 1. Aqui não, conhece 2 pessoas. Essa pessoa conhece 2 pessoas. Essa pessoa conhece uma pessoa. No caso Essa ali, ele pessoa não aqui quer conhece isso, 3 né? pessoas. Então, aqui, por exemplo, vai ser uma possível sequência para mim. Vai associar a essência desse problema, que é uma listagem que vai ter atribuição para cada posição da quantidade de pessoas que a referida pessoa naquela posição conhece. Entenderam o que eu falei? Sim. Agora, vamos entender o que a questão está querendo que você prove.
Porque até então, eu só estou tentando entender melhor com vocês aqui o problema e estou apresentando uma modelagem desse problema. O que eu quero provar é o quê? É que há pelo menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. O que isso quer dizer? É que tem, então, aqui, pelo menos duas posições cujo valor associado seja o mesmo. Entenderam isso? Uhum, sim. Em outras palavras, equivalentemente, isso quer dizer que não há uma listagem em que todos os elementos sejam distintos. Porque tem que haver repetição de ao menos um elemento ali. Entenderam o que eu quero, então, argumentar? O que eu quero concluir? Sim. Sim, professor. Foi quem que começou aqui, antes que eu estava gravando, falou que não estava entendendo a 2 e a 4. Foi o Gabriel? Ou foi Fui o eu, João? fui eu. Foi o Gabriel. Entendeu até aí, então, Gabriel? Sim, até agora deu para entender sim. Beleza. E aí, olha só o lance. Você tem, então, nessa sequência, aqui eu botei uma qualquer, mas numa festa não precisa ter exatamente assim. Pode ser diferente. Mas, olha só, para cada posição, quais são os valores que eu posso pôr, arbitrariamente falando ali, para a posição qualquer onde eu estiver? Eu estou olhando uma pessoa aqui arbitrária. Essa pessoa aqui, quais são os valores que eu posso pôr para ela? No máximo, Do mínimo até o máximo. 3. Não, aqui olhando no exemplo com 4, mas Menos você 1. tendo, Menos N. Menos 1 N. N menos 1 no caso. isso é no máximo. Ah, no máximo, ok. Mas eu posso ter pelo menos 0. Posso conhecer ninguém naquela festa. Essa pessoa, ela pode ter de penetra ali, conhece ninguém. É possível, eu não impus essa restrição de ter que ao menos uma pessoa conhece outra pessoa aí dentro. Não coloquei isso ali. Eu tenho que ter, então, para cada pessoa, qual o valor associado a ela? Vai ser de 0 até n menos 1. Porque também uma outra imposição que eu estou pondo aqui é que essa relação é sempre entre duas pessoas distintas. Eu não me conheço aqui nesse contexto, entendeu? Uhum. Então, eu sou uma pessoa ali. Então, eu conheço de ninguém, posso conhecer ninguém, posso conhecer uma, posso conhecer duas, posso conhecer 3, até todo mundo que está ali na festa, menos eu, n menos uma pessoas. Uhum. Tá claro até aí? Sim. Mas vamos continuar então. Beleza. Só que vocês concordam que esses dois valores não podem estar juntos numa sequência? Você não pode ter o 0 aparecendo e o n menos 1 também aparecendo em outro lugar. Concordam com isso? Por que não pode? Porque aí a pessoa que está N menos 1 conhece todos, mas se o 0 não conhece ele, então ele não conhece todos. Exato. Então, os dois juntos não podem aparecer. Porque 0 significa que essa pessoa que recebeu o valor 0 não conhece ninguém, logo, nenhuma outra pessoa conhece aquela que recebeu 0. Mas se você colocasse o n menos 1 para alguma outra pessoa, significaria que esta pessoa com n menos 1 conhece todas as outras, em particular essa daqui que não conhece ninguém. Então, não pode. Isso é uma contradição nesse sentido. O 0 e o n menos 1 não podem aparecer ambos numa mesma sequência. Você pode ter uma sequência que o 0 apareça. Mas se o 0 aparecer, o n menos 1 não vai aparecer. Você pode ter uma sequência que o n menos 1 apareça. Mas se você tem o n menos 1 aparecendo, o 0 não pode aparecer. Tá claro isso? Sim. Sim. Você tem quantas posições para preencher esses valores de modo genérico? N posições. São N pessoas. Beleza? Sim. São N pessoas. E aí?
quais são os valores possíveis para uma posição qualquer que você tenha ali. Você pode colocar do 0 até o n-1, todos eles ali? Qualquer um desses n valores? Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Vocês concordam que há n valores, então? Sim. Porque é do 0 até n-1. Iago, por exemplo, está na lista lá. Iago, quais são os valores que eu posso atribuir aqui a ele? N. Porque pode ser do 0 até o n-1. Beleza? Ok. Ok. Mas esse 0, se eu atribuísse ao Iago 0, o n-1 não ia poder aparecer em outro lugar. Em nenhum outro lugar. Então, na verdade, dessas N possibilidades que você tem para atribuir a cada posição, você não pode colocar essas N, do 0 até o n-1. Porque o 0 não pode coexistir com o n-1. Então, você tem agora n-1 possibilidade, que é ou do 0 até o n-2, ou do 1 até o n-1. São n-1 possibilidades. E aí entra o seguinte, para cada uma ser ocupada, então, portanto, há n posições. Tem n posições. Cada uma vai ser ocupada com valores de 1 até n-1. Ou de 0 até n-2, por exemplo. Ah, e tu só Poderia não também. colocou as duas possibilidades, né? Mas pode ser as duas, ok. Isso, Pode ser uma das duas. Isso. Mas olha só, você tem, então, mais posições, você tem N pessoas ainda assim. Você tem N pessoas, então você tem N posições para colocar N-1 valores. Então você tem mais espaços Do que possibilidade de valores. do que possibilidade de valores a pôr. Então eu sei que vai ter que ter repetição ali. Isso é um exemplo do que a gente chama de princípio da casa dos pombos. Inclusive, eu cobrei esse princípio na avião de vocês que eu passei hoje. Tá? Então, aqui seria basicamente o seguinte. O princípio da casa dos pombos aqui seria você ter N pombos, tá? E aí você tem N-1 casas. Tá? Então, você sabe que você tem mais pombos do que casas. Então, em alguma casa ali, você tem que ter pelo menos 2 pombos. Então, aqui você tem N posições. E aí você tem, para cada uma das N posições, N-1 possibilidade de valores. Concorda com isso? Sim. Sim, professor. Beleza, Gabriel? Sim, tá ok. E aí você está com um conjunto ali de N-1 possibilidades. Mas você tem que escrever em N lugares. Ou seja, você tem que, com esses N-1, escrever em N posições. Então, é necessário que uma desses valores de N-1 se repita, porque você vai ter uma posição a mais ali. Sim, consegui entender, professor. Entendeu? Ah, A gente poderia argumentar de uma outra forma que seria até mais simples. Uma vez que vocês já entendem a contradição, olha só. Pensa que está errado esse resultado. Pensa, então, que existe uma festa aí em que todas as pessoas conheçam um número distinto de pessoas. Entenderam que isso é a negação do que está aqui? sim. E aí, o que significaria isso, então? Que nessa sequência, todos os elementos são distintos. E aí você tem quantas posições?
N porque são N pessoas. Você tem quantos valores para pôr ali em cada posição? É do 0 até o N menos 1 de modo inicial. Então, Tá. você tem N possibilidades para cada posição. São N posições, N possibilidades de valores para cada um. E vai ser distinto. Então, se em uma casa ali, para uma posição, eu botei o valor 1, o 1 não pode aparecer em outro lugar. Tem que ser o 2, tem que ser o 3, ou seja, para cada um valor de 0 até n menos 1, cada um tem que aparecer exatamente uma vez naquela sequência. Só que cada um do 0 até o n menos 1 aparecer naquela sequência implica de tanto o 0 ter que aparecer, quanto o n menos 1 ter que aparecer. Porém, isso é uma contradição, porque eles não podem coexistir numa sequência. Então as posições voltam a ser n-1 no caso, né? Então, volta tudo, porque estava errado você ter assumido que seria possível ter uma sequência em que cada elemento fosse distinto. Entendi. Então as posições só tem o n-1 porque 0 e n-1 não pode coexistir juntos, né, no caso. Isso. E o Então, probleminha aqui... Dessa explicação, dessa demonstração que você deu, você só mostrou o 0 e o n-1, com isso você conseguiu explicar tudo, é isso, né? Isso, basicamente é por conta disso, de você ter mais lugares para escrever e menos letras para pôr, entendeu? E você tem que escrever em todas as posições ali. Então alguém vai ser repetir. Essa demonstração você foi de modo direto, foi isso? Essa sim, mas eu falei sem escrever aqui uma Na contradição. contradição, não, sim, mas aqui você escreveu no caso. É, isso aí. Tá? Eu só não entendi muito bem o raciocínio, professor, de que se você tem N posições e aí você tem N menos umas possibilidades de preencher. Então você tem mais posições do que possibilidade de valor para preencher. Por que eu teria que repetir? Eu não estou entendendo isso. Porque na sua sequência você vai atribuir os conhecimentos de cada uma das N pessoas. Então, você tem N pessoas. Para cada pessoa você tem que pôr quantas pessoas ela conhece para cada uma das N. E aí, você sabe que o 0 e o n menos 1 não podem coexistir. Então, vai ser ou do 1 até o n menos 1, ou do 0 até o n menos 2. Em ambos esses dois casos, você vai ter n menos uma possibilidade. Tá. Então ali é aí que é aquela parte ali do enunciado, ao menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas que se realiza, né? Usando aqueles 4 ali que tá ali em cima, ficaria assim, 0, 1, 2, mas o 3 não pode porque tem uma pessoa que conhece 0 pessoas, então repetir 1 ou 2. Isso mesmo. Entenderam isso que o Gabriel falou? Pode repetir, por favor, Gabriel? Ele falou isso aqui, ó, por exemplo, você ter ali o 0, o 1 e o 2, eu não posso pôr o 3 aqui também. Então tem que ser ou o 1 ou o 2. Eu não posso pôr o 3. Porque se eu colocar o 3, significa que essa pessoa aqui conhece tanto essa quanto essa. Mas essa pessoa não conhece ninguém, então como é que o 3 conhece ela? Perfeito. Isso é um exemplo disso que eu estava argumentando aqui. Tá? Joia, maravilha. Pensando isso aqui em grafos, como é que é? Cada pessoa é um vértice. Então tem essa pessoa, eita caramba, tem essa pessoa, essa e essa. Essa aresta aqui, no caso, se refere ao conhecimento. Então, essa pessoa conhece essa conhece essa. Tem aresta. Aqui também, aqui também, aqui também. Esse problema aqui é exatamente você querer provar aqui num grafo, independente do grafo,
sempre tem ao menos 2 vértices com o mesmo grau, ou seja, com o mesmo número de vizinhos. Então, esse vértice é vizinho a esse e a esse. Então, o grau dele é 2. Esse vértice é vizinho a esse e a esse. O grau dele é 2. Então, sempre tem isso acontecendo num grafo qualquer que você tome. Essa demonstração que está aqui é a demonstração que a gente faz lá em teoria dos grafos. Só que ao invés de eu falar aqui sequência de N elementos, lá tem nome para isso. Lá a gente chama de sequência de graus. Então, baseado numa sequência de graus, você quer provar que sempre há 2 elementos com o mesmo valor. Perfeito. A Ali ficou demonstração é igual. até mais simples de enxergar, né, tudo. Uhum. Porque agora a gente tá meio que tentando trabalhar isso só, tipo, imaginando. Ali você meio que tem um gráfico que te ajuda a pensar. Mas não precisa, tá? Isso aqui foi só um exemplo, assim como eu fiz aqui, um dessa forma, tá? Tá. Posso para a próxima? Para 3? Pode, eu consegui entender. Beleza? Gabriel que estava um pouquinho de dificuldade antes, né, antes do início e tal, da aula. Mas Beleza? agora explicou tudo. Essa Beleza. parte da Casa dos Pombos. Legal. E aí, só para retornar a esse princípio da Casa dos Pombos, né? Vejam lá com atenção na Avion, porque a número 2 é sobre ela, tá? Beleza. Bom, a número 3. A número 3 mostre que n ao quadrado mais n é sempre um número par pela técnica direta. Aqui é uma questão interessante. Não quer dizer que é a técnica direta que só tem uma forma de resolver. Você pode fazer em diferentes jeitos. Você pode fazer a técnica direta junto com a técnica por casos. Basta você separar em casos essa hipótese e você continua fazendo, sabe? Tem um pouco de relação uma coisa com a outra. Esse jeito que eu fiz aqui, eu achei que foi bem mais simples. Mas você poderia fazer diferente. Primeiro eu vou fazer como está aqui, depois eu vou falar de um jeito diferente que poderia ter. Tá? Então, bom, ó, n ao quadrado mais n é um número par. Isso é o que você quer provar. Tá? Que n ao quadrado mais n é um número par. Então, o que a gente quer falar é sobre essa expressão. É saber qual é a paridade Seu áudio dessa expressão. saiu. Deixa eu ver se foi só eu. Peraí. Saiu? Ah, foi só eu. Não, meu áudio tá Controle tranquilo. desconectado. Tô ouvindo jeitinho. Beleza. Já eu tenho que botar o computador para carregar. Deixa eu ver aqui. É melhor botar logo. E a gambiarra tinha soltado aqui. Eu tenho que arrumar um jeito para sair a gambiarra, porque eu quero usar o... Não consigo, porque o computador só tem uma saída de... O meu microfone é que eu tô usando o microfone do videogame que vê, que eu conecto o controle do videogame e coloco no computador, enfim. Não é. Eu tenho que arrumar um jeito. Mas agora, né? Vamos ver o período que vem como é que vai ser. Se vai ser online, se não vai ser. Enfim. Se eu puder repetir o que o senhor tinha dito, porque aqui tinha sumido o áudio. Tá. Então, o que eu estava falando, não sei o que exatamente foi quando saiu o áudio, mas voltando tudo, eu quero mostrar que n ao quadrado mais n é par. É a técnica direta. O que eu estava falando antes é que é a técnica direta que eu estou pedindo que seja feita, mas não precisa ser feita de um único jeito. Cada um pode pensar um pouco diferente, mas ainda assim ser dentro da mesma técnica. Tá? Certo. Bom, e aí eu vou falar de um jeito, depois eu vou falar de um outro. Igual eu fiz aqui, né? Falei direto, depois por contradição. Aqui também a gente pode fazer mais ou menos assim, mas ainda assim com a técnica direta. Olha só, primeiro eu quero concluir algo sobre essa expressão. Então é só ajeitar melhor essa expressão, isso que eu fiz. N ao quadrado mais n é igual a n que multiplica n mais 1. Porque é uma soma de dois termos que tem um n comum a ambos. Colocando o n em evidência, no primeiro sobrou só o n, no outro sobrou 1. Então é n que multiplica n mais 1. N que multiplica n mais 1 é o produto de dois números consecutivos. Você sabe, em relação a consecutivo, é que sempre alterna a paridade. Se você tem um termo que ele é par, o seguinte é ímpar. Se você tem um termo que é ímpar, o seguinte é par. Então, você sabe que nesse termo,
você sabe que nesse número você tem ambas as paridades aparecendo, tanto o par quanto o ímpar. Você não sabe qual é o par, qual é o ímpar, porque esse N é algum genérico aí. Só que aí que tá. N é par ou N mais 1 é par. Tá claro quanto a isso? Sim, porque os dois não podem ser, não consecutivo não pode ser. Isso. E aí, então, aqui entra, olha, sem perda de generalidade, assuma que N seja par. Assumindo que N é par, então N é igual a um 2K. Então, N mais 1 é igual a um 2K mais 1. Então, acabou a história, porque você já tem que passando o K para dentro, deixando 2 do lado de fora. N que multiplica N mais 1 é 2 que multiplica alguma coisa. Então, N que multiplica N mais 1, vocês já sabem que é N ao quadrado mais N, que é igual a 2 que multiplica alguma coisa. Então, isso é um número par. Tá claro? Sim. 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 Agora, olha só. Pergunta. Sem perda de generalidade, eu usei isso aqui. Tudo bem? A princípio eu ia até interromper para perguntar, para comentar que eu sempre fico meio perdido no até onde eu não estou perdendo na generalidade, mas aí eu assumi que você não vai perder a generalidade porque você está assumindo que é um número par. Então, para todo par, você vai conseguir demonstrar isso. Não, mas sem perda de generalidade é o N ser par. Sim. É o N ser par. Isso, Por que eu estou colocando aqui esse termo? Isso, tá tudo bem, porque havia uma interpretação que N mais 1 podia ser ímpar. Então, existiam esses dois casos aí. Que é o N mais 1 ser par. Uhum. Mas por que eu não tratei dele? Essa situação aí é igual da soma, né? Porque a ordem dos fatores também não altera o produto, então não faz diferença. Isso, porque é comutativo também. Então, mesmo a conta podendo ser um pouquinho diferente aqui, e aqui no caso o N mais 1 seria 2K, o N seria 2K menos 1. Ao invés de ser mais 1, seria menos 1. Mas não ia gerar nenhum efeito global aqui, substancial nessa conta. Ao invés do mais, seria um menos ali, eventualmente. Tá? Então, você não teria essa distinção tão grande desses casos. Por isso que o sem perda de generalidade se aplicou. Beleza? Uma outra demonstração para esse resultado poderia ser qual? Alguém tem alguma ideia? Sendo direto ainda. Sendo direto. Ou por casos, que aí, né? Nesse caso aí você não precisa. Assim, claro que a ideia é a mesma, né? Mas como a soma é de n ao quadrado mais n, n ao quadrado vai ser sempre par. Né? Não. O ímpar ao quadrado é ímpar. É verdade. Daria para demonstrar justamente que se for um número ímpar ao quadrado, daria um número ímpar, e mais ele mesmo formaria um par, e no caso dos pares já se satisfaz isso aí. Isso. Então, o que poderia fazer, formalizando um pouco mais do que o Rafael comentou, é separar em dois casos. Você quer saber da paridade dessa expressão, mas ainda assim, essa expressão é em função dos n's aí, do n, né? Então você tem dois casos em relação ao n. Você tem um primeiro caso, que é n é par, e aí com n é par, um par elevado ao quadrado é par, mais um par vai dar par. E você tem outro caso, que é n é ímpar. N é ímpar, ímpar ao quadrado é ímpar. Mais o n que é ímpar, ímpar mais ímpar é par. Então resultou em par 5 também. ao quadrado é o da 25 mais 5, 30. Mas cuidado, isso é exemplo. Você está falando 5 ao quadrado, mas Sim, mas você estaria errado se botasse um exemplo com valores. entendi. E aí você teria que pôr essas expressões. É par, é 2K. É ímpar, é 2K mais 1. É assim.
Dava para dizer que n ao quadrado mais n é igual a 2k. Na verdade, isso é a conclusão. Você não pode começar dizendo que n ao quadrado mais n é igual a 2k. Entendeu, Matheus? É o que você quer concluir. Tá? Beleza. Podemos para 4? Não podemos, eu não consegui pensar outra forma aqui de fazer. Oi? Por mim podemos sim, eu entendi, mas não consegui pensar em outra maneira que contribuir, mas tudo bem. Não, sim, além dessas que o pessoal... tá. Entendi. Não, você pode pensar por contradição. N ao quadrado mais n é um número ímpar, e aí você vai chegar em alguma coisa estranha ali. Baseado até mesmo por conta dessa sequência que você poderia montar juntando essa parte. Entendeu? Professor, Oi? tem alguma maneira de eu saber que algum tipo de demonstração vai ser mais longa ou mais difícil que a outra? Vamos dizer, em algum caso dessa 3 aí, vamos dizer, a contrapositiva seria mais difícil ou chata, ou a contradição seria mais difícil ou chata? Teria como saber isso antes de começar a forma? Antes de começar a demonstrar? Isso você ganha um pouco com a maturidade. É vendo um pouco essa... Uma coisa que é importante, que eu acho que eu não comentei com vocês, que é, você tem um enunciado em mãos. Então, antes de começar a fazer, tenta pensar nessa expressão que a técnica em questão se refira. Então, você viu 4 técnicas. Então, como é que seria ela por contradição? Antes de começar a tentar escrever, pensa, será que você já enxerga algum absurdo ali? Ou é por contrapositiva? Será que é mais fácil? Já pensa antes de escrever isso. Será que já não sai alguma coisa mais direta? Entendeu? Uhum. Ou a própria direta. Então, um jeito que seria, por exemplo, esses 2 próximos exemplos são por contradição. Tá? Apesar desse daqui ser por contradição, esse 4, você fazendo direto é até mais simples. Vamos fazer por contradição e depois vamos ver como seria o direto. Já o outro, esse outro aqui, o número 5, eu já penso que por contradição é mais simples do que se fosse tentar de um jeito direto. Então, não tem muito bem assim uma regra, não, sabe? Então, aqui, por exemplo, olha só. A contradição, eu gosto muito de usar ela, na verdade, sempre. Mas ela é muito boa quando há algo a ser dito que seja assim, ó. Mostre que há, sabe, que existem, que todos satisfazem. Mostre que todos satisfazem alguma coisa. A contradição, ela é muito interessante, porque seria já você pensar que existe alguém que não satisfaz. E é mais fácil você tratar em relação a algo que existe alguém que não satisfaz e você vê que isso não faz sentido, do que você tentar argumentar sobre o contexto genérico em relação a todos. É claro, depende muito do contexto, do tipo de problema, do seu conhecimento prévio, entendeu? Mas, enfim, mas não tem regra, não. Entendeu, Iago? Sim. Vamos para 4. Suponha por... Então, primeiro o que eu quero provar, né? Quero provar que o MDC de N e o seu sucessor é igual a 1 para qualquer N que você tome pertencente aos naturais. Primeiro, vocês entendem o que é isso aqui? Mínimo divisor comum. Opa, errou. Não é o mínimo é sempre 1, independente do valor que você toma. É máximo divisor comum. É o máximo divisor comum. Então, o resultado do MDC, primeiro, tem que ser um divisor comum a ambos os termos que você tenha considerado ali. São 2 termos, né?
Então tem que ser um divisor comum e tem que ser o maior deles. O que o resultado está querendo aqui, que você prove, é que sempre que você tome 2 consecutivos, independente de quais sejam esses consecutivos aí, é sempre 1. Ou seja, não tem um divisor maior do que 1 que seja tanto do n quanto do n mais 1. Beleza? Certo. Então, se você pegar 15 e 16, quais são os divisores do 15? É 3, é 5, é 1, é 15. Do 16, é 2, é 8, é 16, é 1, 4. é o 4. Não tem nenhum fator comum do 15 e do 16, a não ser o 1. É o maior deles. Tá legal? Ok. E aí, bom, se é por contradição que eu estou fazendo, então tem que assumir que isso aqui está errado. Então tem que assumir que existe sim um MDC entre os dois que é igual a D e isso é maior do que 1. Veja, assumir que o resultado está errado não é colocar aqui exemplo, não é dizer assim, olha só, vamos assumir aqui que o MDC de 15 e 16 é maior do que 1. Não. É genérico, tá? Uhum. Então você supõe por absurdo que o MDC de n com n mais 1, para algum n, exista algum n, porque veja, é a negação do para todo, né? Existe algum n que pertence aos naturais, cujo MDC entre ele e o seu sucessor seja igual a D, que é maior do que 1. Esse é o seu ponto de partida agora. Então, de novo, assim como na contrapositiva você começa reescrevendo, na contradição também. Você começa reescrevendo, só que pela a negação da implicação, né? Beleza? Então, olha só, uma vez que você assumiu que o MDC é igual a D, que é maior do que 1, então você sabe que D é comum tanto ao N quanto ao N mais 1, porque foi o resultado do MDC. Ué. Então, N pode ser escrito como D vezes P, porque o N é múltiplo de D, e D é divisor de N. E o N mais 1 também pode ser escrito como D vezes alguma coisa, chamei aqui de Q. Não estou preocupado, por enquanto, saber quem é P, quem é P, quem é Q. Não. Mas eu sei que eu consigo escrever o N como um D vezes alguma coisa. O N mais 1 também, o D vezes alguma coisa. Porque foi o resultado do MDC entre os dois, o D. Falhado, você falou alguma coisa, eu acho, né? Nesse caso, como ali você aplicou uma negação todo N pertence ao conjunto dos naturais, e aí ficou existem N pertence aos naturais, isso me daria a possibilidade, então, de pegar esse caso que foi particular do 15 e 16, né, o N15 e o N16, e aí validar isso? Não. Porque você está falando de existência, não... Isso, mas aí você fazendo na mão o MDC de 15 e 16, você vai ver que vai dar 1. Então vai ser um caso que está satisfeito que eu quero, mas é um caso. Você falar que existe um caso que não satisfaz, qual é esse caso? Você não vai saber me encontrar até porque está errado isso. Não vai existir um caso que isso vai acontecer. Entendeu? Entendi. Então, aí, fala. Então, mesmo que eu encontrasse ali ainda um caso, ainda vai estar sendo muito particular, né? Mas você nunca vai encontrar. Aí que tá. Um outro contexto que fosse outra situação. Aí você não vai estar provando, aí você vai estar exibindo um contra-exemplo. Um Aí é quando você tem alguma proposta de resultado correto, mas está errado. E o seu contra-exemplo é o que justifica a invalidade daquele enunciado. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas, enfim, está claro aqui que N é igual ao D vezes P e N mais 1 é igual ao D vezes Q. Está claro para todo mundo? Sim. Para mim, sim. Isso foi porque o MDC entre os dois é igual a esse D. Tá bom. E olha só, N mais 1 é maior do que N, né? Porque o N mais 1 é o sucessor de N. Isso. Então, a gente sabe que Q é maior do que P.
Por quê? N mais 1 é maior do que N. E D que está aqui é igual a D que está aqui. Então, o Q tem que ser maior do que o P. Show? Certo. Deixa isso quieto. Não vou mexer nele agora. Mas olha só. N mais 1 é o sucessor de N, né? Isso. Então, é quem vem depois dele. E aí, olha só. Então, N mais 1 é N, que é D vezes P, mais 1. Então, N mais 1 é D vezes Q por conta do MDC e que também é DP mais 1. É. Beleza? Então, você sabe que D vezes Q é igual a D vezes P mais 1. Show? Ajeitando as expressões agora. Olha só. Passei o D vezes P para o outro lado. Tenho D vezes Q menos D vezes P. Tem o D que é comum aos dois. Põe o D em evidência. Q menos P, que multiplica D, isso é igual a 1. Então, você tem Q menos P é igual a 1 sobre D. Então, olha só, você tem uma igualdade de duas expressões. Vamos analisar essas duas expressões. A gente agora vai utilizar isso aqui. Lembra que a gente viu que Q é maior do que P? Uhum. Então, Q menos P é maior do que zero. Passo daqui para o outro lado, né? Q menos P é maior do que zero. Q e P são inteiros, não são? Sim. Lembra disso? Por eles serem inteiros, então a subtração também é um número inteiro. Justo. Então, esse resultado aqui é um número inteiro, porque a subtração é inteiro. Isso daqui é inteiro, que é igual isso aqui, que é inteiro, então. Ok? Ok. Ok, professor. Tá aí a contradição. Por quê? D, ó, 1 sobre D. O que é D? É o resultado do MDC, que é maior do que 1. Então, o MDC é maior do que 1. Então, 1 sobre algo que é Vai dar o maior do número que inteiro. 1 não vai dar o número inteiro. É igual você ter uma maçã e dividir para D pessoas, e essa D é mais do que uma pessoa. Então, cada pessoa vai ficar com uma parcela de uma maçã, não vai ficar com uma maçã inteira. Então, 1 sobre D não é inteiro, é algo entre 0 e 1. Então, está aí a contradição. Você chegou à conclusão que é o inteiro, mas chegou à conclusão que não é o inteiro. Está errado isso. Então, está errado essa suposição inicial. Logo, o que está correto é que o MDC de N mais 1 é igual a 1. Show? Maravilha. Em outras palavras, é falar que eles são primos entre si. Direta seria parecido? Ah, sim, vou falar disso porque eu falei que poderia ser o direto, fazer por direta também, né? Mas não, já ia passar para a próxima sem falar. Então, como seria a técnica direta aqui? É você efetuar a divisão de Euclides, porque o que é o MDC? É efetuar o algoritmo de Euclides de divisão. Como seria a divisibilidade lá, fazendo pelo algoritmo de Euclides? Pega o maior, divide pelo menor, vê quanto que fica o resto. Ficou com o resto maior do que 1, o que você faz? Pega o divisor, esse divisor virou dividendo, continua dividindo pelo resto. Vai fazer isso até acabar a conta, não é? Nesse procedimento do algoritmo da divisão de Euclides, você já vai parar de cara com o resto igual a 1. Concordam com isso? N mais 1 dividido por N, o resto vai ser 1. Tudo bem? Certo. Repete, por favor, professor. Sim. Como é o algoritmo de divisão de Euclides? É você pegar o maior, dividir pelo menor, aí você vai ter um resto aqui. Né? Sim. Vamos pegar valores. 12 e 4, por exemplo. Aqui já vai dar de cara, né?
5. Aqui dá 2, certo? Resto 2. O que você faz agora? Colocaria a vírgula. Não, O zero colocar a vírgula. não. O algoritmo de Euclides é a divisão inteira. Ah, ok. Ih, gente. Você pega o divisor, joga ele para cá, continua a divisão agora com o resto. 5 dividido por 2, quanto que é? Dá 2, resto 1. Aí você vai, põe o 2, continua para cá, vem com ele para cá. Isso aqui dá 2, resto 0. Esse último cara aqui é o maior divisor comum entre 12 e 5. Beleza? Isso daqui é o estado do MDC de 12 e 5. Que é isso, gente? Vocês não sabiam disso? Na verdade, o cálculo de MDC é clássico em prog. O que vocês programam em prog é isso daqui. Você vai pegando e vai jogando o divisor virando o dividendo. Poderia fazer com os quadradinhos lá mesmo. Isso daqui é o algoritmo de Euclides, já ó, antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Então, olha só. Que bom que estou apresentando algo novo para vocês, né? Mas, enfim, tá claro? Sim. Como seria analisando aqui? Só antes, vamos olhar um exemplo que não dê um como dado que vocês não estão por dentro disso. 36 e 12. Então, vai dividir. Aqui também já vai dar, né? Não quero ele, não. Quero... Fala em 2 aí que o MDC não seja um dos dois. Tá, 60 e 36. 60 e 36. Beleza? Eu quero saber o MDC dos dois aí. Isso aqui dá 1. Beleza? Quanto que dá o resto aqui? Isso, 24. Pego ele, jogo para cá. 36. Aqui dá 1. Quanto que dá o resto aqui? 12. Isso, 12. Aí, pego o divisor, jogo para cá. 24. Quanto que dá aqui? 2. Resto 0, acabou. Olha que o último divisor é o 12. Ele é o máximo divisor comum do 60 com o 36. Beleza? Beleza. Agora, o N mais 1 com N. N mais 1, N. Quem é que eu vou pôr aqui? 1. Certo? Quanto é que vai ser meu resto? O resto... aqui vai ser 1, né? 1. Beleza? Cheguei resto 0? Não. Então, continuo. N. Então, o divisor veio para cá. Quem vai ser aqui? N. Qual é o resto? 0. Então, o máximo divisor comum do N mais 1 com N é 1. Então, aqui está provado. O MDC de N com N mais 1 é 1. Ou seja, é efetuando a divisão de Euclides. Beleza? Era mais fácil se conhecesse. Realmente concordo com isso. Era mais fácil se conhecesse. Porque, pô, saber fazer demonstração por contradição, não saber isso daqui, realmente, ainda bem que eu falei, então. Vou até falar para outra turma para assistir esse momento aqui, então, da aula. Ai, vocês, hein? Então, beleza? Tá claro essa número 4?
Sim. Então tá. Vamos para 5. Essa 5 é bem legal. Olha só. Mostre que há infinitos números primos. Isso aqui é legal porque só, a gente não sabe nem se existe uma sequência que gere números primos. A gente sabe até algumas que satisfazem ser número primo. Mas vão até um certo ponto. Tem alguns que são primos e não satisfazem aquela sequência. Mas ainda assim a gente sabe que existem infinitos primos, por conta desse resultado aqui. Tá? Então, vamos provar por contradição. Então, o que significa? Inicialmente, é você supor que há uma quantidade finita de números primos. Não há uma quantidade infinita, então é porque há uma quantidade finita. Então, suponha que haja uma quantidade finita K de primos. Então, você tem P1, P2, P3, até PK. Tem K primos ali. Ok? Certo. E aí, olha só. Todo número pode ser escrito como um produto de primos. Concordam com isso? Sim, professor. Isso aí eu já conheço. E aí, bom, pega esse número que seja o produto de todos esses primos. E aí ele está supondo, ó, eu consigo escrever, porque existem esses K primos e só tem eles. Então, N é esse valor. É P1 vezes P2 vezes P3 até PK. Tá? Vocês concordam que qualquer primo que você queira, desse universo, que são todos possíveis, são divisores, qualquer um é divisor de N? Divisor significa o resto da divisão do N, por esse termo que você escolheu ser zero. E de fato é. Porque se você escolhe qualquer um aqui e divide esse N, que é essa multiplicação toda, por esse primo específico aí, que é do 1 até o K, então você tem o resto zero, que, por exemplo, aqui, ó, N dividido por P2 é P1 vezes P3 vezes P4 até PK. Você só cortou o P2 aqui da história. Beleza? Ok? Sim? Tô achando um pouquinho confuso. Mas eu tô conseguindo levar até agora. Onde está confuso? Essa questão do resto aí. Então, o resto é quando você consegue dividir, resulta no resultado que é inteiro, então o resto é zero. Então, o que é o N? Não é P1 vezes P2 vezes P3 até PK? Quando eu digo aqui, Sim. todo PI, o I é do 1 até o K. Então, você está falando de quem? É de P1, P2, P3 até PK. Cada um deles é divisor desse número grandão. Porque N é P1 vezes P2 vezes P3. Então, eles têm fator comum. Se você escolheu aqui o P2 para dividir, N dividido por P2 é quem? Aqui, corta, corta, fica P1 vezes P3 vezes P4 e assim por diante. Entendeu? Tá, entendi. Então, beleza. Olha só. Então, quem é o sucessor do N? É o N mais 1. Vocês concordam que existe um N mais 1? Porque há infinitos números naturais. Então, N você usou para escrever todos os primos que existiam, que você assumiu que são infinitos. São K. Esses K primos você utilizou para escrever o N. Você está supondo que não tem nenhum outro. Mas olha a contradição aí. A gente acabou de provar que não existe fator primo comum do N com o N mais 1, porque o MDC deles é 1. Então, o N mais 1 é escrito de que forma? Não pode ser escrito com esses primos de 1 até K. Não pode. Então, tem que ter outros primos para você poder escrever o N mais 1. Porque se fosse com algum desses primos aqui que você utilizou para escrever N, eles teriam
esse fator primo comum como divisor. Uhum. Como a gente acabou de provar que o MDC de n com n mais 1 é igual a 1, então você escreveu esse n mais 1 com outros primos, que não foi nenhum desses de P1 até PK. E você sabe que você utilizou primos para escrever, para poder decompor esse n mais 1, por quê? Existe um resultado, vocês usam isso já há muito tempo, apesar de talvez não terem se dado conta, que é o que a gente chama de teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra diz para a gente que qualquer número, ou ele é primo, ou ele é escrito como um produto de primos. Então tá aí. Você tem que ter novos primos para escrever esse n mais 1. Então tá errado você ter falado que existia uma quantidade finita de k primos. Então existe uma quantidade infinita de primos. Ok, deu para entender tranquilo. Vocês Sim. podem até falar que, bom, você provou que não existe uma quantidade de k, mas por que não pode existir uma quantidade de k mais 1? Pode repetir a pergunta, por favor? Eu acabei de provar aqui que não existe. Eu acabei de provar aqui que é falso você falar que existem somente k primos. Uhum. Mas por que não poderiam existir somente k mais 1 primos? Porque K mais 1 seria um K'inha, e você, para essa prova, teria K'inha mais 1. Isso aí Vai mesmo. ficar assim, É a quantidade finita, arbitrária. Esse k eu só escolhi arbitrariamente. Se fosse k mais 1, ok, faz tudo em função desse k mais 1, k aí que você está falando, né? Com isso, os números teriam que ser infinitos também para bater. Isso aí. Mas conflita com a outra coisa que a gente sabe que existem infinitos números naturais. Se a gente não tivesse provado a questão do MDC em menos 1 feijão, teria que provar nessa novamente? Sim. A não ser que você já utilizasse igual, a gente já sabe de algum lugar, eu usei ele aqui. Mas se você está apresentando num lugar que ninguém conheça, então você tem que provar isso daqui de novo, aqui dentro, no caso, né? Então, para provar isso, você abre um parágrafo para pôr toda essa demonstração e depois você continua para o que você quer. Por isso que é interessante a gente ter esse conceito de lema, teorema, corolário, entendeu? Porque você pode usar o resultado anterior dentro de uma demonstração. Para isso que serve esse conceito de lema. Para não ficar muito cheio também uma demonstração. Entendeu? E são Professor, coisas independentes. Professor, Fala. no caso de uma prova, se eu explicar algo na 1 e eu for fazer uma coisa na 5 que utiliza 1, eu teria que escrever, ó, na 1 eu usei tal coisa ou não? Ah, tá, ok. Como provado na 1 e tal, sim. Isso a gente usa muito em artigo, a gente tem que referenciar tudo. Se é algo que é aprovado ali, beleza, mas se é algo que é do resultado anterior, a gente tem que citar o resultado anterior. Você não pode assumir que o leitor naquele momento vai lembrar do que você fez na linha anterior. Entendeu? No caso ali do algoritmo de Euclides, eu precisaria explicitar ou somente realizar o algoritmo ali, tipo... É aplicar o algoritmo. Ah, beleza. Você teria que talvez explicar o algoritmo, né? No caso de você pega o maior, divide, o resto vai para lá, você tem que continuar fazendo até chegar ao resto zero. Na verdade, isso é algo até de conhecimento prévio comum. Mais uma vez que você fala, ó, aplicando o algoritmo de Euclides, dividindo n mais 1 por n, dá o resto 1, continuando a divisão, vai ser o n dividido por 1, que vai dar resto 0. Então, 1 é a maior divisão comum de n com n mais 1. É assim. Beleza. Já são 10h04, eu vou parar, tá? Essa número 6 aqui é o que eu vi em aula com vocês. E vocês vão ver que é manipulação algébrica aqui das expressões, tá? Se vocês quiserem retornar na aula da turma A1, lá eu cheguei a falar bem por alto cada passo a passo aqui. Beleza? Beleza. Então só vocês voltarem lá, na gravação. Fechado. Boa noite, então, professor. Boa noite, Valeu. professor. Amanhã eu posto a gravação aí e vocês estudem, tá? Ok. Vou deixar. Boa noite, professor. Boa noite, tchau.
Valeu, professor. Boa noite. Obrigado aí, viu? Valeu. Obrigado a vocês aí.